Like Tourcast, o podcast para quem curte viajar. Decolando, eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna. Edmilson Júnior, ou X. Eu sou o Bruno Gomes. Fala galera viajante do Like Tourcast, sejam muito bem-vindos ao nosso 19º episódio. Ou o episódio 19. É isso aí, vamos para os informes. Informes Like Tourcast. E temos a nossa parceria com a viamundotravel.com.br. Se você precisa de pacote de viagem completo, ingresso para parque, passagem aérea, cruzeiro, hospedagem, aluguel de casa, aluguel de carro, seguro viagem ou até mesmo a consultoria para tirar seu visto, solicite uma cotação em viamundotravel.com.br. Informando que foi indicação do Like Tourcast, terão um atendimento personalizado. Quiser buscar sua passagem também, fale com eles. Temos também a nossa parceria com a Travel Mobile. Para você que quer chegar já conectado na sua viagem internacional, acesse Travel Mobile através do link na descrição do episódio ou no banner do nosso site. Recadinhos, Bruno. Nestábulo escreveu: adorei o episódio, turma, parabéns. Gostaria de ouvir vocês falarem sobre situações engraçadas em viagens. Aquelas coisas que na hora são bem esquisitas, mas depois morremos de rir. Abraço. Abração, Nestábulo. Olha só, valeu Nestábulo, mas parece que você estava adivinhando o nosso próximo episódio, que será o episódio 20, vai fazer uma coisa especial. Vamos chamar uma galera aí bem bacana e falar coisas divertidas de viagem. E o X até me mandou aqui no WhatsApp, Nestábulo, que merece até o nome na lista agora. Pois é, valeu pelo comentário. Vai ter sangue no próximo episódio. Piadinha interna, né? Quem ouviu o último Energizando vai entender qual é essa piada. O episódio 181. Coloca o link no post. E escute lá que vocês vão entender a piada. Quem entendeu a piada, comente aqui no post. É isso aí. X, qual outro recado que temos aí no WhatsApp, que participamos lá com a galera do Energizando? O Baconzitos falou que eu tô cantando melhor que a Simone. Caraca, tá quase profissional, hein? Pessoal tudo comemorando que a Simone quase não tocou esse ano no final do ano, e vai lá o X e canta Simone, né? O ano que vem vai ter um especial em vídeo dessa música. Proibiram a música da Simone no shopping, daqui a pouco proibir a entrada do X. O ano que vem é um especial no fim de ano eu cantando a música da Simone com o Codorna e o Bruno de back vocal. Então, pessoal, mande você também recadinho para nós. Pode entrar em contato pelas redes sociais, que são X. LikeTourBR no Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Ou então pode mandar um e-mail para contato@liketour.com.br. E se preferir, pode deixar um recado no post do episódio no nosso site liketour.com.br. E o seu feedback é muito importante para nós. Não esqueça também de avaliar a gente no iTunes. Você que tem um iPhone e está escutando o Like Tourcast, vai lá rapidinho, ajuda a gente, bota lá 5 estrelinhas, deixa um comentário, dá essa força aí para nós. E compartilhe. Mais importante, baixe e escuta o episódio. Não deixe de assinar o nosso podcast nos principais agregadores, no Android e no iOS do iPhone. O nosso podcast ele é quinzenal, uma quarta-feira sim, a outra não. E uma semana depois, se lembrarem, teremos no YouTube. Né, Codorna? Pois é, às vezes a gente esquece de postar no YouTube, mas sempre sai. Beleza, mesmo assim, se você não é inscrito, se inscreva, porque em 2017 o Like Tu tá vindo aí com a corda toda, bastante vídeos bacanas aí relacionado à viagem pra você assistir.
E no episódio de hoje nós conversamos com o Rogério, ele que tem um canal no YouTube chamado Naruhodo, ele fala um pouquinho do Japão, e o Rogério, ele que é um brasileiro que foi para o Japão seguir sua vida lá, vai dar bastante dicas pra gente. E ele não tem só o canal no YouTube, tem mais o quê, Bruno? Ele tem um podcast agora chamado Papo É. Mais nas indicações do programa. É só escutar até o final. Fiquei triste com esse episódio do Japão. Eu achava que Dragon Ball era ó o bicho lá, todo mundo assistia e tal. Mas me desiludi. A única coisa em comum que tem lá do Japão com o Dragon Ball é o Kami-sama. Também não pode esquecer que a gente ficou a madrugada gravando com esse rapaz, velho. Ficamos até umas 2 da manhã. Gravamos com 12 horas de diferença, velho. Legal que no dia seguinte aqui todo mundo indo trabalhar com olheira, dormindo. Eu tenho que acordar 5 da manhã pra ir pro trabalho. Olha só o nosso empenho. O Cordona é o único folgado, né? Que é o patrão, né? É, nem foi trabalhar no dia seguinte, vagabundo. Mas pra vocês verem aí, galera, nosso empenho aí, nós gravamos no domingo à meia-noite pra combinar o horário aí com o Rogério. E estamos trazendo esse episódio pra vocês, então não deixe de prestigiar aí esse episódio. E bem na semana que começou a porcaria do horário de verão. Pior. Mas é isso aí, então deixa de enrolação. Vamos viajar. Vamos lá. Vamos pro Japão. Hajime Machá. Eu não entendi o que ele falou. No episódio... É isso mesmo? É tipo Tá isso? certo. X, eu não sou japonês. Pô. Tu pode Posso deixar tudo começar, isso X? aí, Felipe. Pode. Então tá. E no episódio de hoje temos aqui a presença do Rogério Mendes. Ele que mora no Japão há bastante tempo. E aí, Rogério, beleza? Fala, Felipe, tudo bem? Beleza? Seja bem-vindo aí ao nosso podcast Like Tourcast. Fale um pouquinho sobre você e faz um jabazinho aí do seu canal do YouTube que você faz aí pela internet. Beleza. Então, eu vim pro Japão no ano 2000. Foi quando eu casei. E de lá pra cá só retornei ao Brasil 2 vezes. Que foi a primeira vez em 2003, quando nasceu o meu primeiro filho. E a segunda vez foi em 2009. Então já estou aqui no Japão há 17 anos. E já comprei a minha casa aqui. Então pelo jeito vai ser a minha moradia aqui por um longo período de tempo. E na internet eu faço umas gracinhas aí. Aí inventei de criar um canal chamado Naruhodo, onde eu faço alguns vídeos com algumas curiosidades do Japão, sobre algumas viagens que eu faço também, e algumas dicas pro pessoal que mora aqui no Japão e também o pessoal que tá no Brasil, para tirar alguma curiosidade em relação ao Japão também. E o canal no YouTube, quem quiser procurar lá, só colocar Naruhodo JP, coloca o JP porque fica mais fácil para achar, porque se colocar só Naruhodo, vai aparecer muita coisa. Então é Naruhodo com H, né? Naruhodo. Põe um JP que aí na busca já vai aparecer lá o meu canal e vai ver um rapaz simpático lá nos vídeos. Pra facilitar a sua vida, a gente vai colocar na descrição do episódio aqui. Vamos facilitar aí pros ouvintes. Então, pra começar aí, eu queria que você dissesse aí pra nós como é que você foi parar lá no Japão, de onde você é, explicar melhor pros nossos ouvintes. Então, eu sou de São Paulo, morei bastante tempo em Guarulhos, também já morei em Lorena, que é interior de São Paulo. E Conheceu os mamonos? pessoalmente não, mas o bairro que eu morava em Guarulhos era bairro vizinho dos Mamonas. Então era assim, um pessoal meio que... Eu tinha conhecidos em comuns, mas não cheguei a conhecer não. Ah. E eu lembro que em 1992, 93 por aí, era uma época que estava em alta a J-League, aqui no futebol japonês, estava o Zico, Alcindo, não sei se vocês recordam disso. E quando eu assistia pela televisão, pela TV Cultura, eu ficava assim sonhando, né, com o Japão, eu ficava pensando, um dia quando eu crescer,
meu sonho é conhecer esse país, ir lá visitar, nem que seja para visitar mesmo, né? Conhecer o Japão. E o tempo foi passando, quando eu fui para Guarulhos, já adolescente, aí eu fiz bastante amizade assim, com a comunidade japonesa, eu tinha bastante amigos descendentes e eu queria muito me enturmar com o pessoal, às vezes queria até ser japonês, assim. E coincidentemente, em 1999, foi quando eu conheci a minha esposa. Com apenas 6 meses de namoro, já casei com ela. Aí muitos falavam na época, casou para ir pro Japão, né? Fazer um contrato. Sem nenhum interesse, né? Esse contrato tá meio longo, que já faz 17 anos que a gente tá junto. E Tua esposa é japonesa, então. ela é Nisei. Que é? Nisei seria tipo filho de japonês. Aí, só lembrar da contagem, que muitos sabem, né? A contagem de Ichi-Nissan, né? Issei é a primeira geração, né? É o japonês em si, assim, vamos dizer. E o Nisei é a segunda geração, Sansei é a terceira geração, e Yonsei é a quarta geração. Então, sim, mas então ela nasceu aqui no Brasil. Isso, ela nasceu no Brasil. O pai dela é daqui do Japão, a mãe dela é do Brasil, mas o pai dela é japonês. E aí quando foi em 2000 a gente casou e já viemos pro Japão. Aí foi assim que eu vim parar aqui nesse país aqui, que eu gosto muito, por sinal. A questão dos vistos, você conseguiu pro Japão, como é que é essa questão para você poder ir? Então, uma única forma de morar aqui no Japão é somente com visto de trabalho, né? E esse visto de trabalho ele é concedido para os descendentes de japoneses. Se eu não me engano, acho que até a terceira geração. A quarta geração já não consegue mais tirar esse tipo de visto, né? O Yonsei. Então, quem é Sansei ainda consegue tirar esse visto de trabalho, que é de longa permanência, aí pode morar aqui tranquilo e tal. E depois que você já está aqui há pelo menos 5 anos, aí você já pode dar entrada no visto permanente. E se for aprovado, aí já pode ficar tranquilo. Aí você já pode comprar sua casa, já pode viver sem se preocupar com essa questão de visto, né? E, no meu caso, eu não poderia. Se você não tem nenhuma descendência ou não tem nenhum vínculo empregatício, alguma empresa estiver te contratando, aí não tem como, somente como turista. Ou estudante também, né? Só que aí o estudante tem algumas restrições em relação a trabalho e outras coisas, né? E o visto só para turismo, ele é mais tranquilo para tirar? É tranquilo, o pessoal acha que é complicado, que é difícil, mas não é não. Eu particularmente nunca vi ninguém assim que teve seu visto de turismo negado. O único que eu vi foi aquele comediante, o Léo Lins, né, que teve o visto negado, mas mesmo assim ele ainda conseguiu depois tirar o visto e vir fazer show aqui no Japão, né? É aquela da piada que ele fez, né? Foi, acredito que sim. Ele tinha feito uma piada do tsunami e acabaram levando meio a mal esse vídeo e de uma forma ou outra acabou complicando. Apesar que o consulado, a embaixada no Brasil, contestou que ele queria tirar um visto de turismo, mas iria fazer show. Então já não é mais turismo, é trabalho. Então aí verdade. Complicou nesse sentido, né? Então ele fala que foi por causa do vídeo e tal, das piadas, né? Mas ele conseguiu depois tirar o visto e ele veio, né? Inclusive, a minha mãe e o meu irmão, ambos são brasileiros também 100%, né? E há 2 anos atrás eles vieram também fazer um turismo aqui, né? Tiraram o visto de turista e vieram visitar a minha família aqui no Japão. Então, para tirar o visto assim, é tranquilo, é só seguir as exigências, apresentar os documentos necessários e bem tranquilo, não é difícil não. E você, como é que você tirou seu visto? Como é que foi o processo? Meu visto até que foi tranquilo, porque na época, quando o pessoal vinha pro Japão em 2000, até na década de 90, acredito que ainda existam as agências lá na Liberdade, que é um bairro japonês lá em São Paulo, né? E essas agências, elas fazem lá o seu jeitinho, já tira o visto rapidinho, então você não acaba nem sabendo como que é o processo. Então, você vai lá, eu quero ir pro Japão, tá aqui meus documentos, e aí eles já arrumam tudo, já pega a passagem, o local de trabalho. Então você foi como turista, então? Não, eu já vim para trabalhar mesmo. Sim. Eu cheguei na agência lá com a minha esposa e a gente apresentou os documentos, que ela já tinha vindo antes também, né? Então, assim, na época a gente não se preocupava muito, a gente pagava, tô pagando aqui, tá aqui o valor, você se vira aí a agência, né? E eles fazem tudo, aí já arruma até o trabalho, já vem com apartamento alugado, você não faz nada, já chega aqui,
A pessoa te busca no aeroporto, já te leva pro seu apartamento, já começa a trabalhar, aí você vai pagando o financiamento para essa agência. Então, inicialmente, assim, para tirar esse visto não é complicado, é simples, né? As agências, elas fazem todo esse processo. Aí o meu visto permanente, eu tirei aqui no Japão há uns 4 anos atrás somente, né? Então... Foi em que ano, mais ou menos, que você tirou? Tirei o visto permanente, acho que foi em 2012 ou 2013, se eu não me engano. Então eu demorei ainda para tirar o visto permanente, né? Porque acho que a maioria do pessoal que vem aqui pro Japão trabalhar, inicialmente vem pensando assim, vou pro Japão trabalhar uns 2 anos, juntar um dinheiro e voltar pro Brasil. Que esse também era o meu plano inicialmente, quando eu vim com a minha esposa. Então a gente já pensou, a gente vai, fica uns 2 anos, 2 anos e meio, aí a gente volta pro Brasil, aí compra a nossa casa, aí junta um dinheiro para abrir um negócio. E até aconteceu isso, porque em 2013 a gente voltou pro Brasil, então a gente tava seguindo esse plano, né? De vir pro Japão, juntar dinheiro, comprar um apartamento, guardar um resto para abrir alguma coisa. E a gente voltou em 2003. Voltei todo empolgado, né? Que a gente fica fora, assim, acha que a gente vai arrebentar no Brasil, vai voltar lá. Agora, fui pro exterior, eu sou outra pessoa. E eu cheguei muito empolgado no Brasil em 2003. Já comprei uma casa de café na Moca, sem saber nada. Já falei, vou comprar essa casa de café, vou arrebentar, vou ser um empresário agora. Chegou a minha vez. Aí, resultado, alguns meses depois... Arrebentou mesmo. Não, e alguns meses depois eu já vendi. Já nem fiquei, acho que 5, 6 meses só. Falei, é louco, rapaz. Você acha que eu tava trabalhando muito mais que eu trabalhava aqui no Japão e só via o dinheiro entrar para um lado e já ia pro outro para comprar as coisas. Então foi bem complicado esse período. Impostos altos, mercadoria então, aí cara. que eu fui ver na realidade, né? Como é que é. Assim, não é... Igual eu falei, eu voltei muito empolgado, achando que já ia chegar arrebentando, assim... Aí acabei vendendo a casa de café, aí o tempo vai passando, aí acontece o quê? Quando você fica muito tempo fora, você acaba meio ficando defasado em relação como vamos dizer assim, ao ambiente brasileiro, ao mercado de trabalho, às atualizações, queira ou não. Quando saí do Brasil, tinha amigo meu que nem tinha faculdade nenhuma, e hoje já é tipo diretor de algum lugar, ou já é gerente, já são formados, sabe? Então, o mal das vezes para quem vem pro Japão somente trabalhar é esse, que chega aqui e fica parado no tempo. Que a vida aqui é somente fábrica, casa, aí não estuda, você não acaba não evoluindo. Então você não tem nenhuma faculdade hoje? Não, aí eu fiz uma faculdade de logística em 2012. Fiz em 2010 a 2012, fiz pela Unip, que é um sistema EAD, que é ensino à distância. Então eu acabei fazendo logística. Justamente por causa disso que eu ficava pensando, será que eu nunca vou progredir, né? Será que eu vou ficar parado no tempo, só trabalhando em fábrica? Por isso que como eu citei antes, que eu fui para a Austrália fazer intercâmbio, né? Não sei se estou me adiantando muito, mas foi um desses motivos, né? Que eu pensei, eu vou procurar fazer outras coisas, procurar estudar mais, melhorar o meu inglês, melhorar o meu japonês também. E sempre assim, eu tenho esse costume de estar sempre procurando fazer alguma coisa, aprender uma nova matéria ou uma outra coisa. Por isso que eu inventei também essa coisa do YouTube também, para conhecer mais pessoas. Porque aqui no Japão, queira ou não, você acaba ficando assim meio parado no tempo também, né? E sua adaptação, Rogério, no Japão? Foi tranquila, traumática? Como é que foi? A minha adaptação foi bem tranquila, hein? Assim, eu achei que seria mais difícil, mas como eu falei, como eu gostava muito já da cultura japonesa, eu tinha bastante interesse no idioma, em aprender o idioma, em me imergir, né, na cultura japonesa. Então, quando eu cheguei, para mim, foi uma maravilha, assim. Cada dia parecia que eu estava realizando o meu sonho, né?
e comendo a comida japonesa, conhecendo os lugares. Qualquer coisa que eu fizesse aqui no Japão de comprar um suco numa maquininha, pra mim já era, assim, um evento. Anime o dia todo. É basicamente isso aí. Quando eu ia nas livrarias ver aqueles mangá, né? Eu achava muito legal. Então, pra mim foi bem divertido, assim. Foi uma experiência bem legal dia a dia, né? Já tem pessoas que vêm e tem um choque cultural. Assim, não se adapta mesmo, acaba até voltando pro Brasil. Já vi bastante casos, assim, de pessoas que chegaram e ficaram apenas um mês, nem esperou o tempo, assim, de adaptação, porque não se adaptou à comida, ao clima, porque aqui também é muito frio no inverno, né? E acaba voltando. Mas pra mim foi bem tranquilo. E você falou que trabalha em fábrica, né? Calma aí, X. Você trabalha em fábrica, né, que você falou? Isso, trabalho numa fábrica. Assim, no início, algum momento, você chegou, parou, pensou assim, putz, o que eu inventei? Ah, várias vezes. Principalmente agora. Então, aqui no Japão, assim, a minha experiência profissional em fábricas não é vasta. Porque tem pessoas que vêm pra cá, trabalham em várias fábricas, né? Vai saindo de uma fábrica, vai pra outra, o serviço baixa numa fábrica, pega outro serviço. E eu trabalhei praticamente só em 3 fábricas aqui no Japão. A primeira foi a Sony, quando eu fazia o PlayStation 2. E então eu trabalhava na linha de montagem, parafusando, pegando circuitos, soldando. Então, quando eu entrei lá, até eu achei legal. Falei, nossa, vou trabalhar na Sony, fazer PlayStation 2. Eu achei que eu ia estar andando com o meu palitozinho lá, o avental, conversando com o engenheiro, dando ideia aqui, ó, põe esse negócio aqui pra ficar. Mas não, você nem vê o aparelho, você só vê seu circuito lá, você já entra numa linha com a galera do seu lado, não dá tempo nem de olhar pro lado, já vem a pecinha pro lado, você já parafusa, solda, passa pro lado. É um serviço bem repetitivo e é bem chato. E depois da Isso Sony, foi em que época, mais ou menos? Então foi em 2000, 2001, fiquei até então você... 2001. Você foi um grande colaborador do Bom Dia e Companhia lá, quando tinha o Yuji e a Priscila gritando PlayStation. Tem, deve ter bastante PlayStation 2 aí com parafuso com a minha marca. E de lá eu fui pra uma outra, que é a cidade que eu vivo até hoje, que é uma cidade meio do interior, que fica na região de Shiga, bem no centro do Japão. Se você pegar um mapa do Japão, você vai ver no meio assim, vai ter um lago, que é o maior lago do Japão. A minha cidade é beirando esse lago. E eu vim pra cá e trabalhei numa fábrica que fazia... Deixa eu ver como é que eu falo aqui em português. Aquelas placas impressas, sabe? Aquelas placas verdes que vai dentro do circuito impresso. Aquela plaquinha, né? Placa, é isso mesmo então, né? Então essa fábrica faz ainda, né? Essa placa de circuito impresso. E aí fiquei lá uns 12 anos, foi praticamente quase a minha vida lá de Japão. Aí em 2013 eu mudei para uma outra fábrica, também aqui na mesma cidade. No Brasil não sei se tem essa fábrica de trator, é Yanmar. Mas não é só trator, a Yanmar ela é basicamente fabricante de motores a diesel. Aí ela faz trator também e tal, e é uma das maiores empresas do mundo em termos de diesel, né? E aí eu trabalho nessa fábrica agora na parte de pintura de motor. Então o serviço basicamente é esse, é ficar na linha, ver um motor e ficar retocando a pintura que vem já da linha de montagem. E o salário é bom, assim, desses serviços? Quando a gente fala em termos de salário, comparado ao Brasil, parece ser muito bom. Só que aqui a realidade é outra, né? Antigamente, igual eu falei, quando as pessoas vinham pra cá com interesse só de juntar dinheiro, aí o salário parece que rendia mais, porque você vinha só pra juntar dinheiro. Então você não comprava carro, assim, até comprava um carro baratinho, então você não tinha intenção de comprar casa, então ficava só no seu apartamentozinho alugado, trabalhando e guardando praticamente todo o seu salário, né? Só que hoje em dia a realidade mudou um pouco, porque muitos brasileiros, como é o meu caso, já compram casa, os filhos já estão crescendo, já estão no período de escola, então os gastos são bem maiores comparado a anos anteriores, né? E aí você compra um carro, você compra a sua casa, vai aumentando os impostos, que aqui os impostos também são bastante, e aí o salário parece que diminui. Então, em termos assim de salário, porque também, antigamente, a gente fazia muita hora extra. Antes da crise de 2008, né? O Japão praticamente se divide dessa crise, de 2008 para trás e 2008 para frente. E antes da crise, as fábricas davam assim, hora extra para quem quisesse fazer. Você se matava de trabalhar se você quisesse, não quisesse também.
Então, antes fazia muita hora extra, e a hora extra é que ganha dinheiro, porque você ganha 25% a mais no seu salário por hora, né? E depois da crise, as fábricas deram uma diminuída em relação a essa carga horária de hora extra, por fiscalização, porque antes também não tinha muita fiscalização do Ministério do Trabalho, e aí, depois da crise, o pessoal foi mandado embora, teve uma chuva de reclamações trabalhistas. Aí, a partir de 2008, por incrível que pareça, olha o Japão, hein? O Japão é um país avançado, mas tem muitas coisas que fica atrasado aqui. A partir de 2008 é que começou os brasileiros a ingressarem no seguro-desemprego, coisa que já existia, mas muitos não sabiam. Então, a partir de 2008 começou esse negócio de seguro-desemprego, aí as empresas começaram a maneirar um pouco na hora extra para justamente não ter outras reclamações e processos trabalhistas, né? E então o salário hoje em dia, assim, ele é basicamente dá para se viver bem, lógico, não vou negar, dá para você comprar o seu carro, dá para você se vestir bem, dá para você passear, dá para você viajar se você quiser. Então minha família sou eu, a minha esposa e meus 2 filhos, um de 8 e o outro de 12 anos. Então a gente vive assim, comparado ao Brasil, acredito que a gente viva muito bem, porque chega fim de semana a gente pode ir num restaurante, pode comer, a gente pode viajar e ir para Osaka, conhecer a Universal que tem lá em Osaka, a Universal Studios. Se a gente quiser se programar para ir para Disney em Tóquio, a gente consegue. Então são coisas assim que eu acho que se eu estivesse no Brasil, talvez não seria possível assim, eu planejar uma viagem para Buenos Aires ou fazer uma viagem para o Nordeste com a minha família. Ia precisar assim, de talvez um maior tempo de planejamento, para juntar dinheiro. Então aqui o estilo de vida é muito bom, né, comparado ao Brasil. Acho que é por isso que muitos brasileiros optaram em ficar por aqui mesmo. Entendi. E como é que foi aí a parte quando você teve seus filhos? Foi no Brasil, foi no Japão? Ah, tá. O primeiro ele nasceu no Brasil. Então a minha esposa ela foi embora grávida e aí nasceu no Brasil. Aí depois de 1 ano e meio, quando ele já estava com 1 ano e meio, a gente voltou para cá, em 2005. Aí em 2008, o segundo filho ele já nasceu aqui no Japão. Então ele foi pro Brasil depois só para passear e pros familiares conhecê-lo, né? Esse seu segundo filho é considerado japonês ou como é que ficou a nacionalidade dele? Isso é engraçado, porque na cabeça dele ele nem sabe se ele é brasileiro. Uma hora ele fala que ele é japonês, outra hora ele fala que é brasileiro, porque ele nasceu aqui, mas o registro de nascimento é brasileiro. Então ele é um estrangeiro aqui, apesar de ter nascido aqui no Japão, ele é brasileiro. Então ele tem um passaporte brasileiro, a certidão de nascimento dele é do Brasil, mas consta que nasceu no Japão, né? Então não... foi feito tudo pela embaixada, então. Isso, tem um consulado aqui em Nagoya, então a gente obrigatoriamente tem que ir lá no consulado, fazer o registro de nascimento, mas e tirar o passaporte, tirar a visto. Ele nasceu aqui, depois tive que ir lá tirar o visto dele de permanência. Então, assim, depois você teve seus filhos, teve um filho aí de 12, um de 8, e como é que é o custo de vida aí, uma família no Japão? A parte de saúde, segurança, precisar de alguma coisa assim desse tipo? Então, aqui o Japão, ele é um país assim... O pessoal elogia muito o Japão, porque por causa da estrutura que existe, a infraestrutura. Então, se você precisar ir num hospital, fazer um tratamento, você vai ter acesso a esse tratamento, você vai ter acesso a hospitais muito bons. Tem clínicas espalhadas também aqui, todo bairro tem. Só que tem um custo também, né? Então não é de graça, não é igual ao Brasil que você vai num SUS ou numa clínica pública, hospital público e não paga nada, zero. Mais ou menos. Mas também não é atendido. Você pode ir, não sei se vai ser atendido, né? Esse que é o problema. Né? Mas você aqui, vai e volta. Não tem jeito, não é zero. Não é zero, você tem que pagar uma taxa. É lógico que as pessoas que não têm renda, por algum motivo, pessoas idosas, tem um custo de o seguro-saúde, né? Esse seguro-saúde ele é obrigatório. Todos têm que fazer esse seguro-saúde. Ou faz o seguro-saúde do governo, você ingressa nesse seguro-saúde e paga uma mensalidade, ou você ingressa no seguro-saúde da sua fábrica. Não tem opção, você tem que ter um desses dois. Se você não tiver, o custo de saúde é muito alto, mas é muito alto mesmo. Então você é obrigado a entrar nesse plano de saúde do governo. Ou da fábrica, né, da sua empresa. E pessoas que têm baixa renda, uma renda mínima, aí paga bem pouquinho, tá?
Então, assim, não vai ser um valor alto. Mas quando você ganha bem, essa mensalidade ela é proporcional ao seu salário. Então, se você tem um salário médio, esse custo de seguro-saúde ele é alto também, sabe? Então, muitos brasileiros reclamam desse custo elevado do plano de saúde aqui, porque você às vezes passa o ano e não vai nenhuma vez no hospital, mas todo mês é descontado do seu salário esse valor. E é um valor Mas assim... também, se precisar, o atendimento é bom, né? Não, então isso que é o bom, porque o atendimento ele é muito bom. Você precisou, igual, eu vou citar o meu exemplo. Eu lesionei o... Peraí, deixa eu lembrar aqui. Calma aí, desculpa aí. É o ligamento do joelho, o ligamento cruzado anterior, se não me engano. Acho que é assim que fala. Muitos jogadores de futebol têm essa lesão. E não foi o meu, foi o meu caso também, né? Que eu gosto de jogar bola, acabei me machucando aqui no Japão e lesionei o ligamento cruzado anterior. Aí, nesse período, foi quando eu fui para a Austrália, fiz meu intercâmbio e fui para o Brasil. E no Brasil, eu fui no médico para ver como poderia fazer. Aí ele falou, ó, você tem que fazer uma ressonância, vai precisar fazer uma cirurgia. Só a ressonância eu fui fazer foi R$800. Aí a cirurgia, uns 3, 4 mil reais, né? Aí não operei no Brasil, deixei assim mesmo. Quando voltei ao Japão, aí quando entrei no meu seguro-saúde, já fui num hospital aqui da minha cidade mesmo, um hospital que tem aqui próximo, e já comecei a fazer todo o meu tratamento. Então, assim, ainda tive que pagar um pouco, né? Mas se eu fosse fazer por um valor particular, também ia ser muito caro. Mas devido ao meu plano de saúde, a esse seguro-saúde que eu tinha, fiz essa cirurgia, fiquei internado um mês lá. Então, tive todo um tratamento, assim, de primeiro mundo. Então, já faz a ressonância no próprio hospital. Você não precisa ficar fazendo exame. No Brasil, acho que tem muito isso, né? Você vai num lugar, aí você tem que fazer exame lá em outro bairro, outra clínica. Aí volta, aí tem que fazer uma outra ressonância, você vai em outro lugar, né? Você fica assim, indo e vindo em várias clínicas. Aqui, o bom é isso, que você já faz no hospital, já tem todo o maquinário, todo o processo necessário para você fazer a cirurgia que demanda, né? Aí aqui, então, é isso que eu tô te falando, você vai pagar um seguro-saúde, você vai ter acesso ao médico, só que o seguro-saúde, mesmo você pagando, ele também não é grátis. Você vai na clínica, você paga 30% do custo, entendeu? Então eu também acho meio assim, não é que eu acho injusto, mas acaba pesando um pouco, dependendo da quantidade de vezes ou do que você precisa fazer também, se precisa fazer alguma cirurgia. E a questão do ensino aí? Os seus filhos começaram, eles estão estudando alguma escola brasileira já para aproveitar aqui, ou eles estão indo para o ensino japonês? Os dois começaram na escola japonesa, o mais velho, né, começou desde a primeira série, e o mais novinho também, ele começou desde vamos dizer assim, jardim de infância, né? Então ele já foi, só que os dois têm uma personalidade bem diferente uma da outra. O mais velho, eu vejo ele como um brasileiro assim nato. Ele não tem a característica de um japonês. Ele não gosta muito dos amiguinhos japoneses. Ele consome muita coisa do Brasil, muito YouTube do Brasil. Então ele conhece todos os memes do Brasil, os funks do Brasil. Então ele se sente mais à vontade com brasileiros, com a cultura brasileira. Então ele não gosta muito da cultura japonesa. Estou fazendo aqui aspas aqui, não gostar, né? Mas ele estava até então no ensino... Agora eu não sei como é que fala, se é ensino médio. Para mim seria o ginásio, né? Que a gente fazia o ginásio antigamente. Seria a sexta série. Ginásio é da quinta à oitava série. Né? Então ele estaria que é o ensino fundamental 2. Isso, então ele estava na sexta série, que aqui seria o Chugaku, que é um ensino médio. Então tem o primeiro, que é Shogaku, que é do primeiro ano ao sexto ano, então são 6 anos. Aí a partir disso a pessoa muda de escola, vai para um chamado Chugaku, que é um ensino
Eu falo médio porque o chu é médio, né, em japonês. Então seria... De 2 a 15 anos, né? Isso, são 3 anos. E depois vai pro koko, que seria o colegial nosso no Brasil, né? Agora também não sei como é que fala também. É o ensino médio. Ensino médio, então, né? Uhum. Então aí são mais 3 anos. Aí só que 16 a 18 anos, né? Isso, exatamente. A criança começa com quanto tempo? Que com 7 anos já tem que ir pro primeiro ano do Shogaku, né? Da escola primária. E esse meu filho mais velho, ele não estava se adaptando muito bem à escola japonesa e um mês passado a gente acabou trocando ele para uma escola brasileira. Então tem uma escola brasileira que é reconhecida pelo MEC e também pelo governo japonês. Então ele ingressou nessa escola brasileira. Então ele está como se estivesse indo numa escola brasileira, igual aí do Brasil, com a mesma matéria do Brasil. Tem aula de japonês também, mas aí ele foi para essa escola brasileira porque ele não estava conseguindo ter um bom rendimento na escola japonesa. Já o mais novo, ele tem uma personalidade bem diferente desse meu mais velho. Ele já é uma criança que parece um japonesinho, então ele já fala muito bem o japonês, ele consome muita coisa japonesa, então ele assiste YouTube, só YouTube japonês, programação da televisão japonesa, ele já se interessa muito... Assim, pra ele é normal, né? Não é que ele gosta, ele já acha que é normal pra ele a vida dele desse jeito. Então ele tem um bom rendimento na escola. Então ele, por enquanto, a gente tá levando ele na escola japonesa porque não tá tendo problema nenhum. Agora o mais velho teve esse pequeno problema e a gente acabou trocando ele de escola. Essa história que a gente vê das escolas japonesas, que o aluno limpa a sala, limpa banheiro, é realmente assim mesmo? É, realmente. Isso aí acontece mesmo. Ele sempre tem um rodízio, o fulano vai limpar, essa semana é o fulano que vai limpar os banheiros. Isso, exatamente. Por exemplo, a escola que meu filho estuda é bem aqui de frente de casa, a gente atravessa a rua, já é a escola, né? Então a escola, isso é uma coisa que eu acho legal aqui na escola japonesa, que é justamente esse cuidado com o patrimônio. Então a escola não tem nenhum tipo de... Ixi, agora não tem nada quebrado. Exato. Isso, não tem nada disso. Não tem pichação, não tem nada quebrado, não tem... Assim, é uma coisa... Eu acho incrível isso. Até hoje eu me admiro muito com esse senso de patrimônio do japonês. Aqui a molecadinha coloca o avental e faz a limpeza. Pega um paninho cada um e vai esfregando o chão. Vai passando, não é nem rodo. Isso todas as idades? Todas as idades. Até do jardim de infância. Então não é que é diário, né? Então tem um período lá, uma vez por semana, agora eu não sei assim. Tem o pessoal junta todo mundo, as criançadas. Aí um limpa uma área, outro limpa outro pátio. Então a escola não tem faxineiro, nunca vi faxineiro. Inclusive a refeição também, a refeição é servida por eles mesmos. Então tem ia falar até em japonês, tem um kotai. Não, peraí, como é que fala? Tem um rodízio, um revezamento, sabe? Assim, quando tem um revezamento de alunos que vão servir a refeição para os amiguinhos a cada dia. Então a gente olha no papel da semana, eu falo, Thales, você quinta-feira tem que levar o avental, a máscara e a touca. Porque aí ele vai lá, pega o prato lá de arroz, a panela de arroz, a mistura, aí os amiguinhos fazem a fila, ele vem e serve para os amiguinhos. Então não tem um servente também, né? Pô, legal isso aí. E aí é ensinar, então as crianças já, igual meu filho, quando ele vê alguém assim, quando a gente já viajou, né? A gente foi para os Estados Unidos, foi para Singapura, outros lugares, e às vezes ele coincide dele ver alguém jogar uma coisa no chão. Nossa, para ele, assim, parece um ato, assim, obsceno, que ele fala, olha, pai, aquela pessoa jogou um papel no chão. Criminoso. Ele fala, olha só, eu fico até admirado com essa visão que ele tem, né, de... Às vezes brincando, eu pego pra ele assim, tá andando na rua, eu pego, filho, eu vou pegar esse papel e jogar no chão. Aí eu jogo brincando assim, né? Aí fala, pai, não pode! Ele já me dá uma bronca assim. Então esse senso de limpeza, de cuidado, eu acho admirável na escola japonesa. No teu caso, aí teu filho estuda na pública? Isso, escola particular praticamente não tem. Existem assim as escolas particulares, mas assim, se você perguntar pra mim, eu nem sei onde tem escola particular aqui na minha cidade. Porque praticamente todas as escolas são públicas, é um sistema único, né? E o que uma escola faz, o calendário também é idêntico, então o que acontece numa escola está acontecendo no Japão inteiro.
Então é bem uniforme. E se a brasileira entra também nesse calendário? A escola brasileira já é diferente, já acompanha o calendário brasileiro. Por exemplo, a escola japonesa, o ano letivo começa em abril. Então, é diferente do Brasil, né? Então, o ano letivo começa em abril, termina em março e começa em abril. Aí vai até março do ano seguinte. Já a escola brasileira, inclusive a que meu filho está, é igual ao do Brasil, é de janeiro a dezembro, né? Você falou aí do ensino aí que, no geral, é escola pública, né? Uhum. E o ensino superior, como é que é? Também é ensino público? O Daigaku, né? Uhum. É Daigaku. Aí o Daigaku já, as universidades tem as universidades particulares e as universidades também públicas. Mas é um valor alto, hein? Mesmo as públicas. Então não tem assim de você entrar numa faculdade e não pagar nada, né? Tem um custo e já começa no coco, né? O que eu falei, os últimos 3 anos da escola é onde tem um custo muito alto, com compra de uniforme, material escolar, mensalidade também é cara. Os uniformes são aquele meme de filme que a gente vê, desenho, sainha das meninas. Isso, parece do Bruce Lee, né? Parece aquele colete, um blazer preto com os botões dourados ou prateado, né? As meninas com a sainha, camisa branca, é igualzinho. Isso até hoje, assim, eu ando na rua, eu olho, fico vendo os estudantes, fico lembrando, assim, às vezes de cena de filme ou de coisa que a gente vê na televisão, né? E é exatamente isso, não tem diferença nenhuma. Pô, você falando aí da escola do padrão, tava lembrando aqui umas cenas do desenho do Dragon Ball, o Gohan na escola. Ah, é? Mas reflete muito mesmo a realidade, esses desenhos, filmes, assim, que a gente vê não é exagero ou estereótipos, são coisas reais mesmo, do dia a dia. Aí voltando a falar das faculdades, as faculdades têm as faculdades particulares e as faculdades públicas, né? Mas só que são custos, as mensalidades são bem altas, tanto é que o aluno precisa fazer às vezes um financiamento, né? Pedir um empréstimo para o governo, então o governo cede um empréstimo e ele vai pagando em 10 anos, assim, mais ou menos, né? Agora eu vejo que tem bastante estrangeiro, assim, às vezes optando em fazer uma faculdade no exterior, indo para a Austrália, ou indo para a Europa, para os Estados Unidos também, porque às vezes o valor compensa mais, hein? Dependendo do que você vai gastar numa faculdade, às vezes você estudando fora acaba sendo mais barato do que estudar aqui no Japão. Mas as faculdades também oferecem bolsas de estudo. Então, aí acho que cabe ao jovem, se ele se dedicar bastante, for um ótimo aluno, ele consegue sim também bolsa de estudo. E como é que é a programação da TV japonesa? Realmente é muito anime, assim? Tem um canal no YouTube, eu esqueci o nome dos caras, acho que era Gaki no Tsukai. Os carinhas ficavam fazendo umas pegadinhas, comédia pra caramba na biblioteca. A televisão japonesa, ela é bem diferente do Brasil, assim, tem muita coisa que você olha assim, e fala, meu Deus, não acredito que eu tô assistindo isso na televisão, de pegadinhas assim surreais, comerciais também são muito engraçados, tem cada comercial louco assim que você fala, meu Deus, isso aí no Brasil ia virar piada, né? Mas tem a programação aqui é bem variada, né? Essa coisa que você falou de anime, mangá, não é 24 horas, não é toda hora. Eu acho até estranho que passa em determinados horários. Então de manhã passa alguns desenhos, e fim de semana, no domingo de manhã ou sábado de manhã, acho que na sexta à noite, que passa o Doraemon, que meu filho gosta bastante. Mas em termos de mangá, ou mangá não, anime, né? Que no Brasil são famosos, o Bleach, Naruto, assim... Um tal de Dragon Ball. Dragon Ball, acho que nem, Dragon Ball, né? acho que nem passa mais, hein? Não sei se passa, Não, hein? passa o Dragon Ball Super. No Brasil? Não, passa aí no Japão, aí a galera grava, disponibiliza nos torrent da vida, aí eu baixo pra assistir. Olha aí, tô desinformado, hein? Porque eu não sou muito de anime, de mangá. Mas na verdade é anime ou anime? O correto. Anime, tá certo, anime. Mas fala mais anime, né? Não tem um acento. Tá. Aí tem muita programação informativa e tem muito programa de shopping, de compras, né? Vendendo creme, vendendo chá, vendendo coisa para emagrecer. E aí, eu acho engraçado também os programas de auditório, que aí os programas de auditório já entram esses quadros, que tem as pegadinhas, que tem humor, tem imitação, musical. Então é basicamente porque assim. Tu vai ver um monte de pegadinha com um japonês pelado fazendo assim, caralho, velho. O povo não tem vergonha nenhuma, não.
tem realmente uns japoneses sem noção. Eu fico vendo, é bem engraçado. Nesse naipe, fica meio pelado, sai com a toalha. E eles fazem umas megas produções para as pegadinhas de derrubar a parede. Eles fazem muitas pegadinhas também com fantasma, para dar susto, né, nos convidados. São pegadinhas bem divertidas. A sacanagem deles aí é bem feita, viu? Com relação à pegadinha, que bicho. Esse que eu comentei que cheguei, esse Gaki no Tsukai, se eu não tô enganado, cara, eu chorava de rir, cara. Não, tem umas pegadas. Mas pra tu chorar de rir, Bruno, não é muito difícil, não. É verdade, quando eu olho pra tua cara eu já começo a rir. E como é que foi se você teve aí dificuldade para aprender a língua japonesa, como é que foi essa sua experiência de falar outra língua? O idioma, né? Eu enfrento dificuldade até hoje ainda. É um idioma complicado para aprender. Tem que ter para aprender mesmo, você tem que ter uma imersão 100%. Porque a grande... Você já fez os testes? Não cheguei a fazer, não. Porque ainda acho que eu tenho que melhorar muito ainda. Eu consigo conversar, não tem problema nenhum. Mas assim, porque o japonês, ele é um idioma que ele tem vários níveis de formalidade. Então você aprende no dia a dia, se você estiver numa fábrica convivendo com japonês, você vai aprender um idioma formal ou informal. Aquele idioma tipo com gíria, com uma pronúncia um pouco diferente. Já o japonês formal, ele já exige um certo conhecimento, tanto que tem japonês que tem dificuldade em falar formalmente, ainda fala errado, né? Mas o japonês, ele preza muito por essa coisa de você conversar. Se você vai conversar com uma pessoa que você nunca conheceu, você nunca encontrou antes, você não pode chegar já conversando, e aí, tipo assim, entre aspas, né? Tô falando aqui em português, e aí, velho, beleza? Como é que tá? E aí, fala as novas, e as minas, não sei, sabe? Mais ou menos assim, né? E por mais que seja da sua idade, a pessoa aqui no Japão, você tem que ter uma certa formalidade para abordar essa pessoa, conversar com ela, principalmente se for uma pessoa de mais idade. Colocar é como se fosse o arigato gozaimasu, né? Que você pode... Quando você bota o gozaimasu é pra coisa mais formal, né? O X querendo falar que sabe. eu fiz 6 meses de japonês. Olha, que interessante. Pelo menos isso você aprendeu, né? Se você fala o arigato, tipo meio que é curto, né? E o arigato gozaimasu já é essa forma mais completa de você falar, né? E então tem essa assim, eu encontro muita dificuldade nisso, né? De melhorar mais o meu japonês a um ponto de ficar mais formal, mais cordial, vamos dizer assim. Mas uma grande dificuldade que eu tenho no idioma japonês, pelo menos para mim, é o vocabulário. Porque a regra gramatical do japonês, ela é até simples, não tem complicação. O verbo, assim, para você jogar no futuro, presente e passado é simples, você pega rápido. Para você montar a frase também, a estrutura da frase é simples. O que eu sinto um pouco de dificuldade no dia a dia em termos, como eu falei, de vocabulário, é que às vezes você aprende uma palavra, aí para conseguir lembrar dessa palavra, você tem que falar, você tem que começar a usar no dia a dia. Só que tem palavras que a gente acaba esquecendo, então acontece muito de eu, às vezes, querer falar o nome de um objeto, ou que a gente não usa muito, né? Ou de uma situação, ou um termo técnico, uma coisa assim mais de economia, e eu já aprendi a palavra, aí eu falo, caramba, eu já vi essa palavra, mas me foge assim, né? Então eu tenho que ficar sempre recorrendo ao dicionário para ficar lembrando dessas palavras, né? Então é uma grande... Porque o som do japonês não se compara em nada com o brasileiro, né? Com o português. Quando você vai estudar um inglês, um espanhol, um italiano, algumas palavras você consegue fazer uma correlação. Então você acaba decorando, acaba aprendendo esse vocabulário. Agora o japonês não... Igual você estava falando um exemplo aí, kokoro, né? Que é coração. Então, você tem que tentar lembrar. Kokoro, coração... Tentar bolar na sua cabeça uma ligação para você poder lembrar dessa palavra, né? Então, mas você acha que uma pessoa que fala inglês consegue viajar de boa no Japão? Eu acredito que sim. Porque o Japão, como agora também vai ter as Olimpíadas de 2020 vão acontecer no Japão, em Tóquio, ele já está se preparando para isso, assim, em termos de colocar muitas coisas em inglês, as placas, né? Mas hoje já está assim. Então você anda na rua, você vai ver muitas placas informativas, tanto em japonês, vai até em inglês. E agora, a população em inglês aqui é difícil. Aí
Se você estiver andando aqui numa cidade japonesa e parar alguém na rua, fazer uma pergunta em inglês, a probabilidade de você encontrar um que fale inglês vai ser de 1 em 100, por exemplo. É muito pouco. Os japoneses, quando falam inglês, ainda eles falam inglês japonês, que é uma pronúncia... O inglês deles. Exatamente, é uma pronúncia totalmente diferente. Então, quem fala inglês fluente não vai conseguir entender o que a pessoa está falando. E o japonês vai achar que ele está falando inglês, mas é um inglês bem diferente, é um inglês japonesado, vamos dizer assim. E muitas pessoas, quando vêm para cá, eu vejo isso em alguns fóruns, que muitos estrangeiros reclamam disso, de às vezes atendente de loja não saber falar inglês, ou assim, o inglês básico, né? É bem difícil. O japonês, para ele, o inglês é como se fosse o chinês para nós. Assim, é um idioma muito diferente, a escrita é diferente, então eles têm essa dificuldade natural, coisa que para nós já é mais simples o inglês, né? Já é mais fácil pra gente aprender. Então, mas acredito que a pessoa que venha para cá sabendo falar inglês bem, ela vai conseguir ler as placas, não vai ter problema nenhum, mas aí para pedir informação é que vai ser mais complicado, aí vai ter que estar recorrendo a esses centros esses que tem aqueles quiosques com informação, aí geralmente tem uma pessoa que sabe falar inglês, mas dá para se divertir sim bastante. Mudando de assunto completamente, as comidas japonesas, que a gente, quando vai parar aqui pra ver, principalmente doce, tem o Kit Kat de wasabi, Kit Kat não sei o que, a Pepsi tem uma Pepsi branca aí, tem Pepsi não sei do que, esse gosto estranho do japonês aí, é boa essas coisas? Tu já provou, tu saiu provando essas coisas? Eu já provei, mas eu não gosto muito não dessas variedades assim, meio exóticas, né? Por exemplo, uma coisa que eu fico aqui indignado, que eu não consigo aceitar, de você ir numa loja de conveniência e você quer comprar um pão, por exemplo, pra mim, eu gosto de um pão com margarina, só isso, não precisa muita coisa. Aí você vai lá querendo comprar um pão com margarina, um pão salgado assim, né? Mas você vai encontrar todo tipo de pão, vai ter pão com yakisoba dentro, é verdade, tem pão com yakisoba, pão com macarrão, pão com camarão, pão com gelatina, pasta de amendoim junto, pasta de feijão, e não acham um pão com margarina. Eu fico indignado com isso, falo, meu Deus, um pão com margarina, só isso. E eu não consigo entender como colocar macarrão dentro de um pão. O japonês gosta de fazer essas misturas, né, de colocar, igual você falou, Kit Kat, tem Kit Kat de chá, Kit Kat de vários sabores, assim, que não seria um Kit Kat, eu acho. E aí eu particularmente não gosto muito dessas bebidas também. Tinha bebido uma vez, acho que foi a Pepsi, fez uma Pepsi de pepino. Cara, pra que isso? Acho que não precisa. E o que a gente come aqui como comida japonesa? É realmente comida japonesa? Então, eu não lembro muito, porque faz tempo que eu não vou pro Brasil. Porque aqui, quando você vai pra um restaurante japonês, é sushi e sashimi. Uhum. Nagiri, tem agora os Nagiri? temaki. O que é nagiri? Se não me engano, é aquele arroz com sashimi em cima. É onigiri, cara. Ai, que Tá, onigiri. Onigiri. Isso. Tá. Aí geralmente é isso, mas e o yakisoba. Tá. Só, geralmente quando você vai no restaurante japonês é isso, camarão empanado, essas coisas. Então, o yakisoba até se assemelha bastante. O sushi também não tem muita diferença. A única coisa que eu lembro quando eu tava no Brasil que eu vi foi aquele sushi com manga, né? Tem um pedaço de manga dentro. Os de frutas. Então, isso aí que não tem. Isso aí não. Isso aí é coisa do Brasil. Sushi e sashimi não é consumido aí como o pessoal acha aqui. Que pra todo mundo quando acha, quando eu for pro Japão vou viver comendo sushi e sashimi. Né? Então. Mas não é, né? É mais pra festa, essas coisas aí, né? Eu tava pesquisando. Apesar que eu acho que é bem consumido sim, viu, X? É porque a gente vai no mercado, aí tem lá a prateleira com, assim, todos os mercados tem lá o sushi e já sashimi cortado, já prontinho, ou então o peixe inteiro para você já fazer suas fatias de sashimi, né? Então eu vejo o pessoal compra bastante sim, hein? Compra porque tem até para levar para fábrica para comer, nos lojas de conveniências, vendem, se também alguém for na Liberdade vai encontrar, chamado obentô. Esses obentos tem de vários tipos, mas tem os obentos de sashimi, de sushi, que vem lá os onigiris com o peixe em cima, né? Então você pode comprar uns 3, 4 assim
na loja de conveniência para fazer um lanche. Então é bem consumido. E a única coisa que eu acho diferente do Brasil em relação ao Japão é o tempero, porque não sei se coloca um pouco de vinagre no arroz, alguma coisa assim, fica uma... Que bota açúcar e vinagre. Isso, então aqui já não tem, já é diferente. Então É arroz puro é mesmo. o arroz lá, um bolinho de arroz, o peixe em cima e você coloca o shoyu. Já no Brasil eu sinto que o arroz, o onigiri, ele tem um certo gosto, né? O brasileiro gosta de colocar um pouco mais de tempero, não só tô falando do onigiri, mas de outras comidas, né? Outros pratos. E uma coisa que eu sinto bastante diferença no Brasil, que eu não consigo mais comer do Brasil, é o chocolate do Brasil, ou o bolo da padaria, um bolo doce. Que eu lembro que quando tava aí no Brasil, fui comprar um bolo com a minha mãe no mercado, e eu tava com muita vontade de comer aquele bolo, vi o bolo bem bonito, de chocolate, floresta negra, né? Aí 2 mordidas já não aguentei comer, porque é muito doce, cara. Assim, aí eu acho que eu mudei o meu paladar, porque aqui no Japão o chocolate, os doces, assim, eles não são muito doces. Tanto que quando a minha mãe veio, aí ela comeu o chocolate e bolo aqui, ela falou, nossa, mas tá faltando um doce aqui, não tem gosto de doce. Porque ela gosta de coisa muito doce. Não só ela, eu acho que a maioria dos brasileiros gostam de sentir o açúcar, né, aquele doce. E eu já senti que mudei esse paladar. Quando eu vou comer algum chocolate do Brasil, algum doce, um bolo principalmente assim, já não consigo comer. Eu acho muito doce, exageradamente doce. E aqui quem vem pra cá vai sentir essa diferença. Só que eu acho mais gostoso, porque você sente você não enjoa, não é aquele doce enjoativo, né? Um chocolate também. Tanto que quando eu levo chocolate pro Brasil, o pessoal come, acha super gostoso, acha um chocolate até diferente, assim, você sente mais o gosto do chocolate do que o açúcar em si. Tem mais cacau do que açúcar em si. Aqui o chocolate ele tem um gosto mais, acho que do cacau mesmo. Tem também essa variedade, né? De chocolate amargo, tem um pouco menos amargo, mas assim, doce, não tem. Entendi. E quais os pontos turísticos aí que você conhece, ou que mesmo que você não conheça assim, que você indicaria para quem quer conhecer o Japão? Então, aqui no Japão eu cometi não sei se é erro, mas assim, eu menosprezei um pouco o turismo local. Então, quando eu cheguei assim, passeava não muito, então não tinha muito interesse em conhecer assim os principais pontos do Japão. Já hoje já penso diferente, então eu já procuro sempre que eu posso visitar esses lugares, ler mais sobre os lugares que eu vou para ter um pouco mais conhecimento. A região de Tóquio eu conheço muito pouco, só fui para lá só para ver não sei se alguém é corintiano aqui, quem tá ouvindo, fui lá assistir o Corinthians ser campeão mundial, só para lembrar. Aí, então, foi a única vez que eu... Pela primeira vez, né? Eu bi, né? Apesar de uma Libertadores só, a gente tem bi, então tá bom. Aí quando eu fui pra lá, foi a primeira vez que eu fui pra Tóquio, que eu andei. Ele que tá falando que os corintianos são bis. Campeão, Ele que falou. bicampeão, olha lá. A malícia. Então, foi a única vez, assim, foi a primeira vez que eu fui pra Tóquio, que eu andei na região ali, assim, naquele famoso cruzamento que tem em Shibuya, as famosas estações de trem, de metrô que tem lá em Tóquio. Mas a região que eu conheço mais seria Osaka, a região de Nagoya, Kyoto, que eu já fui. Então, quem vier ao Japão, eu sugiro conhecer, lógico, Tóquio, né, que é imprescindível conhecer as avenidas que tem lá, os centros comerciais de eletrônicos que tem em Tóquio, mas também descer para a parte oeste e conhecer Kyoto, que Kyoto foi a antiga foi a antiga capital do Japão e é uma região que mostra muito o lado histórico do Japão, o Japão antigo. Na região de Kyoto tem templos de 700, de 800 anos. Era Meiji ainda, né? Isso, templos históricos que fazem parte do patrimônio da Unesco, né? Patrimônio Histórico Mundial. E é um lugar assim, incrível. Eu ainda, quando vou lá, eu fico muito... Porque parece que você está naquele Japão antigo. Então até o cheiro assim, do local, quando você anda... Tem muito turista lá,
Então os japoneses lá, os locais são muito receptivos. Você vê bastante idoso assim, andando sorridente, que quer te ajudar, às vezes, a te dar informação. Então é um lugar muito lotado também para andar lá, assim, dependendo da época. As melhores épocas para conhecer agora, que é o outono, que está começando o outono aqui no Japão, então é um período que não está nem quente nem frio, e tem aquelas flores, folhas vermelhas, chamada, a gente fala momide. Então é um cenário muito bonito. E também na primavera. A Sakura não é por agora, não. Não, então Sakura ele acontece na primavera, mais ou menos em maio, abril para maio, que é o período que florescem, né, as cerejeiras, né? Então também vira cartão postal. Qualquer lugar que você bater foto, dá vontade de fazer um pôster. A estátua daquele cachorro do filme do Sempre ao Seu Lado fica em Tóquio? Fica em Tóquio, Fica no cruzamento lá, acho que no Shibuya, se não me engano. Aí também eu fui lá, eu vi. Engraçado que quando a gente olha esse cruzamento nas imagens ou no YouTube, assim, parece um cruzamento enorme, que fala que é o cruzamento mais famoso do Japão. Que são 4 pontas se cruzando assim, então na hora que abre o semáforo para os pedestres, vem aquela multidão, né, de 4 lados assim, cruzando, e parece ser uma avenida enorme. Aí quando eu cheguei lá, eu achei estranho, porque parecia um cruzamento normal, assim, não é muito largo, não é muito grande, mas é simbólico, então quem for para essa região vai gostar bastante de conhecer, sim. Ainda mais que lá em Tóquio tem a torre de Tóquio, tem uma torre nova, que ela é muito, muito alta, né? É uma das mais altas do mundo também. Então é um cenário bem legal e dá para você já ver o Monte Fuji de lá também. Então é um cenário bem legal. E a estrutura dessa torre deve ser resistente a terremotos, né? Que às vezes parece que é meio frequente aí, né? Dá a impressão. É, bem frequente terremoto aqui. Já passou por algum aí? De vez em quando eu passo, mas é tão comum que aquele tremor que dá, pelo menos a região que eu moro é uma região tranquila. Não tem muito, assim, não sei se é por causa do lago, da estrutura geográfica aqui da região. Não acontecem tantos terremotos aqui. Mas é meio comum você sentir aqueles tremores como se estivesse passando um caminhão aí no Brasil, quando passa um caminhão assim na avenida e a casa dá aquela tremidinha, assim, a janela... Isso assim, é meio comum. Então, acontece, a gente fala, um terremoto, beleza. Aí você continua, né, fazendo o que você estava fazendo. Mas assim, de pegar um terremoto forte, eu, graças a Deus, nunca peguei. Assim, de você ter que se procurar um abrigo, alguma coisa assim, de ver coisas quebrando, eu nunca presenciei. Então, conversamos aqui com o Rogério Mendes, tivemos várias informações aí do Japão. Obrigado, Rogério, por ter participado. Já são aqui no Brasil, nessa gravação, meia-noite e pouquinho. 12 horas de diferença aí pra você. Você daqui a pouco vai ter que trabalhar. Obrigado por ter aceito o convite. Um papo bem bacana. Tá, imagina. Eu que agradeço vocês aí pelo convite de bater um papo. É lógico que eu não falei no começo, mas eu não sou expert em Japão, não sou nenhum, assim, vamos dizer assim, uma palavra, né, que possa ser definitiva sobre o Japão, que o Japão é um país único, é um país com muitas diferenças de cultura para outros países, e tem muita coisa ainda que eu preciso também descobrir aqui no Japão, que eu também estou aprendendo. Espero que vocês tenham gostado mesmo, tenham entendido também um pouco do que eu tenha passado. Mas, e quem não conhece o Japão, assim, um conselho que eu dou: venha pro Japão conhecer, vale a pena mesmo. É um lugar assim que, no mundo, um lugar único, com a cultura única, um lugar bonito, bem estruturado, que vai valer a pena sim o passeio. É longe do Brasil? Mas pode acreditar mesmo. Qualquer um que... Nunca ouvi ninguém falar o contrário disso. Qualquer um que vem ao Japão volta uma pessoa diferente ao Brasil. Ah, pois é. E pra quem quiser conhecer mais também, acompanhe aí o Rogério lá no canal dele no YouTube, Naruhodo. Isso, ou então nas redes sociais aí, no Facebook, no Twitter, no Instagram, só colocar NaruhodoJP, @NaruhodoJP, que vai estar me seguindo aí. Tô começando agora, ainda
O que é Naruhodô? Naruhodô? Naruhodô é um termo que significa o equivalente ao português. Tá ligado? Eu tô ligado? Entendi. Sabe? Quando alguém fala alguma coisa e você entende, aí você fala, tô ligado, entendi. Então, o japonês usa muito isso. Quando você explica alguma coisa, fala uma coisa, no final ele fala, Naruhodô, Naruhodô, né? Tipo, entendi, tô ligado. Então é esse que é o termo Naruhodô. Obrigado pela participação, valeu pelo tempo estendido aí. Valeu. Obrigado aí, Rogério, pelos esclarecimentos aí que você trouxe aqui pra gente sobre a cultura japonesa. E é isso. Fica o convite pra vocês três aí, quando vier já vai ter lugar pra ficar aqui. Opa, com certeza. Beleza. Então é isso aí, galera. Valeu. E quem sabe o Like Tour em 2020 lá nas Olimpíadas cobrindo do Japão. É, isso aí. Então valeu. Valeu. Indicações no Like do Cast. Então esse aí foi o nosso episódio sobre o Japão, espero que tenham gostado e vamos agora para as indicações relacionadas ao tema do episódio. Desculpe se alguém dormiu no episódio, porque a gente gravou de madrugada. Meio com sono, mas acho que ficou bom. X, qual que é a sua indicação? É o Japão Nosso de Cada Dia, um canal de YouTube que ele apresenta várias coisas do Japão. Bacana. E a sua indicação, Bruno? Qual que é a sua indicação para o episódio de hoje? O podcast do nosso convidado. O nome do podcast é Papo É. Ele fala sobre coisas diversas relacionadas ao Japão. Iniciou agora, né? Isso, podcast novinho, fresquinho. Começou agora. Vale a pena pegar agora e começar a acompanhar desde o início. Aí, Felipe e pessoal do Like Tourcast. Você que gosta de podcast também já pode ouvir o meu podcast. É chamado O Papo É. Então é só procurar aí no iTunes ou no seu dispositivo Android. Procura lá podcast O Papo É. É lá do meu canal Naruhodô. Então você também pode acessar o site, é naruhodojp.com. naruhodojp.com. Lá você vai ter acesso a todos os episódios do podcast que eu estou fazendo aqui do Japão. Então a gente vai abordar vários temas, curiosidades, informações e alguns assuntos não só específicos para a galera que mora aqui no Japão, para a comunidade, mas também para você que está aí no Brasil ou pelo mundo e quiser saber algumas informações sobre o Japão e curiosidades. Então, só sintonizar lá, procurar o meu podcast e fico agradecido aí pela audiência. Então, um abraço, pessoal. Ele falou pra gente que ia começar um podcast e disse que talvez ia ser só em 2017 e lançou antes, né? Pois é, e bem bacana, vale a pena conferir. Cara apressado, só porque tá com 12 horas de diferença da gente. Né? E você, Codorno, qual é a sua indicação? E a minha indicação é o blog da nossa ouvinte, Amanda Maru, que indicou o entrevistado do episódio de hoje. O blog dela é o Clube da Necessaire. Boiola. Mas sem preconceito, galera. Ela fala também dessas coisas aí todas de que mulher gosta, mas também ela fala sobre viagens, intercâmbio e coisas relacionadas ao Japão. Então a minha indicação foi essa, por esse motivo. E agradecimento ao nosso ouvinte. Daqui a pouco tu tá fazendo tutorial de maquiagem. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as indicações do episódio. Então, até mais. Momento musical Like Tourcast. O céu resplandece ao meu redor voai as estrelas, brilha entre as nuvens sem fim.
Só a verdade vai cruzar pelo céu azul, e a verdade vai crescer dentro de mim, como um vulcão que entra em erupção. Só lava espalhar, verá toda a fúria do dragão. Tchalá, hey, tchalá, não importa o que aconteça, sempre tem a força e o poder. Tchalá, hey, tchalá, vibrante o meu coração, sente emoção, tenho amor pra dar. O céu resplandece ao meu redor, e as estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Só a verdade vai cruzar pelo céu azul, e a verdade vai crescer dentro de mim, como um vulcão que entra em erupção. Sua lava vai espalhar, verá toda a fúria do dragão. Tchalá, hey, tchalá, não importa o que aconteça, sempre tem a força e o poder. Tchalá, hey, tchalá, vibrante o meu coração, sente emoção e tem amor pra dar. Tchalá, hey, tchalá, não pense em nada, só me escuta os sonhos dentro do coração. Tchalá, hey, tchalá, não importa o que aconteça, tudo vai ficar melhor.